E é isso aí, pessoal. Tudo pronto para a reta final do vestibular Unemate. E o que o canal Biologia fez para você? Está resolvendo todas as questões de biologia desde 2015/2. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, que à medida que os vídeos vão saindo, você vai recebendo uma mensagem. E, é claro, um convite para visitar mais uma vez o nosso canal. Mas, Kanashiro, deixa de enrolação, vamos trabalhar logo, eu preciso estudar. Vamos para a primeira? Olha lá, a primeira questão dessa prova de 2015/2 traz o seguinte enunciado. Ironicamente, a solução para o aquecimento global pode estar em uma bactéria que adora calor, Pirococcus furiosus, que vive dentro de vulcões submarinos em que a temperatura chega a 100 graus Celsius. Quente pra caramba, hein, povo? Em uma experiência feita pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, esse micro-organismo recebeu 5 genes de outra bactéria subaquática, a Metalosfera sedula. Dessa combinação surgiu um organismo capaz de algo muito útil, alimentar-se de CO2. Então esse é o texto base para a questão. E sobre esse texto, eles perguntam, é correto afirmar que as bactérias mencionadas no texto são organismos eucariontes? Pessoal, lembra bem da regrinha, se é bactéria é procarionte, tudo bem? Tira essa letra A aí, que não tem nada a ver. Cada oxigênio do CO2 faz apenas uma ligação com o carbono. Bom, isso aí é de química, eu não vou comentar. Mentira, povo. Olha lá, o carbono é tetravalente, tem 2 oxigênios aí interligados a ele, então ele não vai fazer só uma ligação. Tudo bem? Tem que fechar a valência do carbono da família 4A. Essa letra C também exige um raciocínio, de certa forma, distante da biologia. Ele vai mais para física, principalmente física. Então, à medida que a profundidade aumenta, a pressão vai aumentar. E o que tem a ver pressão com fervura? Imagine 1 litro de água fervendo numa panela aberta. À medida que se aumenta a temperatura, eu tenho aumento da velocidade de deslocamento das moléculas. E essa velocidade faz com que as partículas, no caso as moléculas, se afastem do líquido em si. Agora, se eu tiver um sistema fechado, igual uma panela de pressão, a gente sabe que à medida que a água se aquece, ela acaba expandindo. Como eu tenho expansão, eu tenho diminuição do espaço dentro da panela de pressão, tá, pessoal? Só para a gente entender. Então, à medida que a pressão vai aumentando, vai ocorrendo a dificuldade dessas partículas se soltarem, dessas moléculas se soltarem do líquido. E isso vai fazer com que esse fenômeno só ocorra a hora que a temperatura aumentar mais ainda. Então, sim, à medida que eu tenho elevação de pressão, eu tenho um deslocamento no ponto de ebulição para cima. Então, eu fiz uma pesquisinha rápida aqui, numa panela de pressão, a água vai ferver mais ou menos 120 graus Celsius. Ela entraria em ponto de ebulição a 120 graus Celsius. Então, comentando essa afirmativa C, independentemente da profundidade, a água sempre ferve a 100 graus Celsius. Está errada, pessoal. Por que está errada? Porque se aumentar a profundidade, aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, desloca-se para cima o ponto de ebulição. Beleza? Vamos para a próxima. A pressão suportada pelas bactérias pode variar conforme a profundidade. Acabamos de falar, né? Se eu descartei a C, é porque a D está correta, ou tem grande chance de estar correta. Vamos primeiro analisar a letra E. A emissão de CO2 não contribui para o efeito estufa. Opa, essa aí também está errada, porque a gente sabe que o CO2 é um GEE, ou gás do efeito estufa. Então, qual é a afirmativa que eu vou anotar? Eu vou marcar a letra D, que a pressão suportada pelas bactérias pode variar conforme a profundidade. Beleza, a primeira questão resolvida, então vamos para a segunda. O mundo seria muito mais simples se todas as características dos organismos se restringissem às dominantes ou recessivas. No entanto, ele é muito mais rico em variações nos estados intermediários. Em 1905, o geneticista William Bateson e colaboradores descobriram a segregação independente de pares de alelos, que codificam a forma da crista das galinhas. Eles descreveram 4 fenótipos de crista e os alelos relacionados a eles: rosa, o Rzão; ervilha, o Ezão; nós, tem que ter um Ezão e um Rrão; e simples, Ezinho, Ezinho, Rrinho, Rrinho. Galera, antes de partir para a resolução, eu quero que vocês lembrem sempre, se trabalhar com mais de um par de genes, lembra, segunda lei de Mendel. Se é a segunda lei de Mendel, nós teremos aí uma variabilidade maior, porque eu vou estar trabalhando aí com 2 pares de genes ou mais.
Então a gente vai pegar aqui essas informações que o enunciado traz para nós, para poder então analisar todas as nossas afirmativas. Sugestão: antes de ler qualquer coisa das afirmativas, para você não ser sugestionado, sugestionada, monta um quadrozinho isolando os dados. Então olha lá, vamos isolar os dados aqui, ó. O que eu li lá no enunciado? Eu li que o Rzão vai codificar o fenótipo rosa, o Ezão, o fenótipo ervilha. O Ezão com um Rão é o fenótipo nós, e Ezinho, Ezinho, Errinho, Errinho é o fenótipo simples. Tudo bem? Então, baseado nisso, agora a gente vai começar a ler as nossas afirmativas. Segundo a afirmativa A, ao cruzar aves de crista rosa, Rzão, Rzão, então o enunciado está dizendo que ele é homozigoto dominante com crista simples, Rzinho, Rzinho, portanto, homozigoto recessivo. É inviável obter uma ave de crista rosa na geração F1. Como que é o rosa, pessoal? O rosa é o Rzão. Então, quem já está treinando um pouquinho mais de genética já viu que essa aí está errada. Mas a gente veio aqui para quê? Para comentar a resolução. Então, eu vou cruzar Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho, conforme a afirmativa pediu. Como é que eu faço isso? Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Galera, dá uma olhadinha lá no quadro, lá onde a gente isolou os dados. Rzão determina qual fenótipo? Ó, Rzão é rosa. E aí a gente vai ter, então, uma probabilidade de 100% rosa. Tira essa letra A. Essa letra A tá errada, ok? Letra B. Ao cruzar aves de crista rosa, Rzão, Rzão com crista simples, Rzinho, Rzinho, é inviável obter ave com crista rosa na geração F2. Então, pera lá, já fiz um cruzamento aqui. Todo mundo concorda que esse resultado é o F1, correto? Então vamos cruzar o F1? Pega esse Rzão, Rzinho aqui, leva para lá. Foi! Agora vamos pegar mais um lá para a gente ilustrar o cruzamento. Manda mais um lá. Então olha aí, pessoal, descendentes de F1 vão se cruzar agora. Como é que fica o cruzamento? De novo, Rzão, Rzão tá aqui. Rzão, Rzinho tá aqui. Rzão, Rzinho tá aqui. E Rzinho, Rzinho tá aqui, ok? E aí ele fala, é possível cruzar Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho e em F2 gerar ave com crista rosa? Olha aí, ó, a gente tá vendo aqui, né? Teria ali 3/4 de chance ou 75% de probabilidade. Então, letra B também já está fora, não é isso, pessoal? A afirmativa C diz que ao cruzar aves de crista ervilha, Ezão, Ezão com aves de crista simples, Ezinho, Ezinho, a geração F1 será exclusivamente de homozigotos. Eu já fiz isso lá na afirmativa A, cruzando Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho, que é um cruzamento semelhante. Mas para que a gente está aqui? Para comentar, não é isso? Então vamos lá, cruza lá Ezão, Ezão com Ezinho, Ezinho e vamos ver o que vai dar. Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho e no finalzinho ali, Ezinho, Ezinho. Ok? O que diz a afirmativa? Exclusivamente homozigoto? Não, nós temos ali, ó, 50% de chance de geração de heterozigotos. Vamos para a próxima. O padrão de herança envolvido no fenótipo de crista mencionado é a herança ligada ao sexo. Não é, né, pessoal? Não está ligado a nenhum cromossomo sexual. Na verdade, isso aí, genes complementares. Esse é o padrão de herança envolvido na transferência dessas características. E por último, ao cruzar duas aves com crista nós, Ezão, Ezinho, Errão, Errinho, é possível obter o F1, em F1, os 4 fenótipos de crista. Pessoal, deixa eu só abrir um espaço aqui rapidão. Aqui ele colocou Ezão, Ezinho, Errão, Errinho, mas é comum algumas questões, alguns enunciados, usar o termo dihíbrido. Então o que ele sugeriu aí? Cruzamento entre dihíbridos. Aqui nessa prova ele colocou o genótipo. Mas se em outra prova, que tá vindo a prova nova aí, esse ano você vai destruir a prova, hein? Ele falar cruzamento entre dihíbridos, você vai montar um cruzamento com os dois indivíduos heterozigotos para as duas características. Tá bem claro? Um dihíbrido é um indivíduo que tem carga heterozigótica para as duas características que o enunciado estiver te pedindo.
Se tá bem claro, a gente vai fazer isso aqui agora também. Limpa a tela, limpou. Vamos lá então agora. Qual é o cruzamento que ele sugeriu? Esão, ezinho, errão, errinho, monta aí, escreve aí. Esão, ezinho, errão, errinho. Cruzado com esão, ezinho, errão, errinho. Tá montado o seu aí? Como que eu sempre peço aos alunos para que eles resolvam questões de segunda lei de Mendel? Eu não vou pedir para você fazer o quadro de Pinet na prova não, gente. São 16 quadradinhos para você desenhar. Então não vai mexer com esse troço não, que esse troço vai te enrolar a vida. Ó, vamos aqui, ó. Separa as características. Eu vou fazer o primeiro cruzamento. Tira um para lá. Vou tirar o esão, ezinho para lá, ó. Separei. Cruza separado, tudo bem? Por quê? Porque agora a resolução fica tão simples quanto os exercícios de primeira lei. Olha lá, ó. Resolve esse aqui primeiro. Esão, 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 ezinho. Esão, ezinho e ezinho, ezinho. E o próximo? Igualzinho. Errão, 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 errinho. Errão, errinho, errinho, errinho. O que falta agora? Analisar os resultados. E olha só, vocês foram muito espertos quando fizeram aquele quadro ali, isolando os dados com genótipo e fenótipo. Então vamos lá. Ele pergunta se é possível gerar os 4 fenótipos, não é isso? Para ser rosa, qual é a condição para ser rosa? Tem que ter Rzão. Então tem que ter Rzão e não pode ter esão, porque se tiver um esão, ele é nós. Então, pera lá, tem chance de ter Rzão? Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui. Tem alguma probabilidade de não sair um esão lá? Olha, tem uma. Tudo bem? Então dá para nascer rosa? Dá para nascer rosa, beleza? Se eu fosse fazer um cálculo com vocês rapidinho aqui, eu iria usar aqui, ó. Deixa eu ligar meu laser point aqui para vocês. Ó, eu usaria aqui, ó, 3/4 vezes 1/4, que daria 3/16. Estão vendo que não precisa fazer o quadro de Pinet para resolver isso aqui? Se eu te perguntasse qual era a probabilidade, você já matava aqui agora. 3/4 vezes 1/4, 3/16. Vamos pro próximo? E ervilha? Bom, ervilha tem que ter um esão, pelo menos um, e não pode ter Rzão. Por quê? Porque senão nasce nós. Já falamos várias vezes. Então eu tenho aqui agora, ó. Tem algum ali que tem esão? Tem, né, gente? Olha ele lá, ó. E aí, para que não seja nós, não pode ser nem esse, nem esse, nem esse, mas pode ser esse. E olha aí, a probabilidade é igual. 3/16 também. Faz sentido para vocês aí? Show! É possível nascer também ervilha. Vamos agora para o nós. Então o nós tem que ter pelo menos um errão e pelo menos um esão. Pelo menos, tá, gente? Por quê? Porque pode ser, ó, dessa maneira aqui, ó. Então eu tenho Rzão, Rzão. Vai os outros, Canacheiro? Calma lá, tá chegando lá, ó. Tá? Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho. Aí do outro lado, Esão, 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 Ezinho e Esão, Ezinho, né? No caso, 2 vezes ali. Então, ó, 3/16 vezes 3, desculpem, 3/4 vezes 3/4, 9/16. Ok? Então, tem chance de nascer fenótipo nós? Tem. E fenótipo simples, crista simples, tem jeito? Já resolvemos, né, gente? Então, olha lá, ó, olha lá. Tem jeito sim. 1/4 vezes 1/4, 1/16. Então, qual seria a afirmativa correta para nós aqui? A letra E, que ao cruzar 2 aves com crista nós, esão, ezinho, errão, errinho, é possível obter em F1, essa aí é a primeira geração, tá? Os 4 fenótipos de crista. Show! Muito bom. Entenderam, pessoal? Deixa sua dúvida aí, pergunta pra gente aí que eu volto respondendo pra vocês, tá? Principalmente essa semana eu vou dar um apoio legal pra vocês aqui pra gente destruir essa prova da UNEMAT aí que vem pra te dar a chance de conquistar sua vaga. Vamos lá, vamos lá? Um problema crescente no Brasil, inclusive em cidades interioranas, é a dependência química do crack. O crack é um subproduto do processamento da cocaína que afeta o sistema nervoso central.
sobre o crack, marque a afirmativa correta. Então, a droga inalada pela boca atravessa o sistema respiratório nessa ordem: faringe, brônquios, traqueia, alvéolos e finalmente bronquíolos, onde o crack entrará na corrente sanguínea. Tem aí um erro de sequência, né, pessoal? Traz o pulmão aqui pra gente dar uma olhadinha. Olha aí, ó, sistema respiratório aí na tela. Então dá uma olhadinha. Esse tubo aqui é a traqueia. Detalhe, eu tinha ali, antes dele aqui, faringe, laringe e aí a traqueia. A traqueia vai se dividir em brônquios, olha os dois brônquios aqui. O brônquio vai se ramificar lá dentro em bronquíolos e os bronquíolos vai chegar até os alvéolos. Então temos um erro de sequência aí no trajeto do sistema respiratório. O crack é uma substância pura obtida a partir do refino da cocaína. Na verdade, o próprio enunciado já fala que ele é um subproduto do processamento, correto? E não é puro, né, pessoal? Porque é produzido a partir da mistura da pasta base de cocaína com bicarbonato. A pedra de crack, quando aquecida no cachimbo, sofre sublimação e passa direto para a fase gasosa. Isso aqui é um conceito básico ali, né, do início de ciências, ali lá do 9º ano, a gente já começa a ver as mudanças do estado de matéria. E essa aqui faz bastante sentido, né? O crack é um subproduto do ópio, não, o próprio enunciado já traz qual é a origem dele. E o crack vicia porque o sistema nervoso periférico armazena informações sobre o prazer gerado pelo consumo em nervos motores. Não, pessoal, nervos motores são para executar ações que vêm do sistema nervoso, não é isso? Na verdade, aí o vício ele vai estar mais ligado à liberação do sistema, seria mais uma resposta do sistema de recompensa, né? Em geral, ali com os chamados hormônios aí que vão dar prazer. Um exemplo seria a própria dopamina, tudo bem? Então, na verdade, aqui, letra C, a pedra de crack, quando aquecida no cachimbo, sofre sublimação e passa direto para a fase gasosa. Tranquilo, gente? Como é que tá a aula até aí? Tá tranquilo? Tá beleza? Deixa eu só abrir um espaço rápido aqui. Todo o nosso conteúdo é gratuito. Você vai usar, vai assistir quantas vezes precisar. Mas, Kanashiro, eu gostaria de dar uma mão pro canal. O canal tá legal. Não, ó, tá precisando de um celular? Tá precisando de um notebook? Tá precisando de qualquer coisa? Já passou? Vai montar sua kitnet na cidade que você vai morar? No link aqui tem a loja do estudante. Tudo que você precisar entregue no Brasil inteiro com a qualidade e garantias Magalu. Então é uma loja parceira do canal. À medida que você atende às suas necessidades, aí você ajuda o canal a crescer. Então, se precisar de alguma coisa, visita a loja do estudante antes de comprar e dá essa força aí para o canal crescer. Mas vamos lá, merchan feito, vamos pro próximo. Ao longo da história da vida na Terra, diferentes organismos traçaram caminhos evolutivos paralelos, estreitando relações de convivência e colaboração. A isso damos o nome de mutualismo. Só melhorando, pessoal, mutualismo lembra que tem uma situação aí que envolve o mutualismo, que é a obrigatoriedade de ocorrência. Aí o enunciado diz assim: assinale a alternativa que não representa uma associação mutualística. Algas e fungos nos líquens. A gente sabe que isso é mutualismo, não é isso? Eu tenho aqui, ó, as algas fazendo fotossíntese e os fungos fazendo decomposição. Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo sobre uma planta. E na planta eu tenho um tecido morto por fora dela chamado de suber, ok? Suber é tecido morto. Se é morto, está em decomposição. Quem faz a decomposição? Os fungos. Os fungos entregam a partir da decomposição material mineralizado para as algas, que por sua vez devolvem carboidratos que auxiliam na nutrição do fungo. Então isso acaba causando uma interdependência obrigatória entre eles. Eu sei que essa aqui vocês já mataram, que é a onça e a capivara, porque ali é uma relação de predatismo, né, gente? Mas vamos comentar as outras, é para isso que a gente está aqui mesmo. Então, bactérias e ruminantes. Os bovinos, eu vou dar um exemplo dos bovinos, que são os ruminantes mais próximos de nós aí, eles não têm enzimas para fazer a quebra de celulose. Então, quem é que faz isso por eles? São bactérias que ocorrem no rumen, ok? Então, a gente tem, por exemplo, aí uma imagem, né, de bactérias que vivem no rumen bovino, promovendo então a quebra da celulose e auxiliando o animal na sua digestão. Uma relação obrigatória. E aí pode surgir a pergunta:
O que a bactéria ganha com isso? Pessoal, ela está numa piscinona ali de quase 200 litros no animal adulto, correto? Que chega alimento para ela todos os dias, toda hora, porque o animal está fazendo a coleta do material e jogando para uma câmara que dá condições ideais para a sobrevivência da bactéria. Então é uma troca bem interessante aí para ambos, tá? Protozoários e cupins. Aqui nós temos uma imagem da triconífera, que é um protozoário que vive em simbiose com os cupins. Da mesma forma que os bovinos, os cupins também têm dificuldade ali na digestão da celulose. E aí são os protozoários que vão auxiliar, né, todo esse trabalho. Tudo bem? E por último, os corais e as zooxantelas. Olha aí, então eu tenho um coral coberto aqui por zooxantelas, que são algas que vão auxiliar no desenvolvimento, porque as algas vão fazer fotossíntese e entregar carboidratos aos corais, garantindo a nutrição desses animais. Não parece, né, gente? Parece rocha, mas é um animal. Então os corais fazem simbiose com algas, tá? As zooxantelas. E aí, então, como pede-se a única que não representa uma associação mutualística, a gente marca a onça e capivara, que é uma relação de predatismo. A última questão dessa prova aqui, então. Morreu em 8 de abril de 2013, aos 87 anos, após sofrer um derrame, um AVC, a ex-chefe do governo do Reino Unido, Margaret Thatcher, uma personalidade de enorme projeção mundial. Thatcher teve grande influência não só no Reino Unido, onde mudou o rumo da política, mas também em alguns dos grandes acontecimentos mundiais do final do século XX. E aí nós temos a fonte, né, G1 Globo, tá? E o Jornal da Globo. Sobre o AVC que matou a ex-chefe do Estado, marque a alternativa certa. Pessoal, deixa eu dar uma dica rápida aqui de ataque à prova, tá? Dá uma olhadinha nessa voz de comando aqui, ó. Sobre o AVC que matou a ex-chefe do Estado, marque a afirmativa certa. Vou melhorar agora. Sobre o AVC, marque a alternativa certa. Responde para mim, nós precisaríamos ter lido esse texto todo para responder isso aqui? Não. Tudo bem? Ele quer saber sobre AVC. Ele conta a historinha aqui, né? Uma história da personalidade política. Então você vai ler tudo isso aqui para depois vir na voz de comando. Sugestão na estratégia de ataque. Vem na voz de comando primeiro. Tem grande chance de você não precisar ler tudo isso aqui. Tudo bem? Se você quiser, volta o vídeo aí e cronometra quanto tempo eu demorei para ler. Eu acho que eu leio até um pouquinho rápido. Se você acha que você lê mais lento do que eu, tenta ver quanto tempo você ia gastar para ler esse texto. Você já poderia ter lido aqui sobre o AVC, marque a afirmativa certa. Você já tinha ganho tempo nessa questão para você gastar em outra que talvez use mais tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira afirmativa, o AVC consiste... Detalhe, AVC é acidente vascular cerebral, tudo bem? Derrame ou AVC, acidente vascular cerebral. O AVC consiste em uma ruptura do vaso sanguíneo que irriga uma região cerebral. Parece que é essa já de cara, tá? Os AVCs estão relacionados à hipertensão arterial, que é o aumento exclusivo da pressão diastólica, não só a diastólica, não é isso? Sistólica e diastólica, tá? Então essa aí tá errada. O AVC levará à falta de oxigenação cerebral, obrigando o cérebro a realizar metabolismo aeróbico. Não, ok? Ele já faz isso, né? Já faz respiração aeróbica. Atividade física aumenta a chance de sofrer um AVC, porque durante o exercício a pressão arterial aumenta. Na verdade, se você tem aí a possibilidade, né, o hábito, melhor assim, o hábito de fazer exercícios físicos, você pode até diminuir as chances em função dos hábitos mais saudáveis. Todo AVC é letal, já que quando um vaso se rompe, ele não é capaz de conter a perda de sangue. Não necessariamente, né, pessoal? Tem algumas situações em que o AVC ele não deixa sequelas, em outros ele deixa sequelas, tá? E em algumas vezes ele é letal, tá? Mas nem sempre é letal. Então, para essa questão, eu tenho ali a resolução, a letra A, né? Que o AVC consiste em uma ruptura de vaso sanguíneo que irriga uma região cerebral. Então essa é a última questão dessa prova, espero que você tenha gostado. Se gostou, inscreva-se no canal e deixa seu like. Deixa comentário, tem dúvida? Deixa comentário, comentários também ajudam o canal a crescer. E não se esqueça, precisou de um celular, do notebook,
ou está montando a sua kitnet porque você já passou, clica na loja do estudante, faz seu pedido, que ela vai entregar para todo o Brasil com a garantia das lojas Magalu, beleza? Galera, muito obrigado, até a próxima aula. Fica atento, tá saindo 2016 já.